amados. Estou feliz de estar esta noite na casa do Senhor, nessa festividade especial da juventude da região 1. Estão trabalhando um tema, né? É identidade em Cristo. É isso? E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós descobrimos que na história do povo de Deus sempre houve pessoas de todas as idades para ser ministro do Senhor. E em 1 Samuel, no capítulo 17, e o versículo 12, e o versículo 32, diz: E disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então, aqui é uma história muito interessante, bem conhecida da igreja, onde apresenta um histórico de um jovem Davi, filho de Jessé, que era o oitavo filho de Jessé. E quando Samuel foi ungir o sucessor do rei Saul, era o futuro rei de Israel, por ordem de Deus, dentre os filhos de Jessé, Davi foi o escolhido. Então, aí vem uma interrogação: por que Davi foi escolhido? Eu quero que a juventude olhe para quem está do seu lado. Se for homem ou se for mulher, você diz: você é o homem que Deus procura, ou você é a mulher que Deus procura. Então, Deus procurou um substituto para o rei Saul. E ele encontrou a Davi lá nas malhadas, pastoreando as ovelhas do seu pai. Comentaristas dizem que Davi, ele não era filho legítimo de Jessé, não era do casamento, ele era um filho bastardo. Ele era ruivo, ele não era bem aceito na família. Ele tinha os seus irmãos que eram guerreiros, eram soldados valorosos, né? E naquela época, o pastor ele não tinha muito valor, mas o soldado ele tinha grande valor. Então, seus irmãos, eles eram esses homens valorosos. E ele era a ovelhinha negra daquela família. E a história diz que ele foi designado para cuidar do rebanho do seu pai Jessé. E ele pastoreava as ovelhas velhas. Eram ovelhas que não produziam mais com frequência, né? Normal. Não trazia muito lucro para Jessé. E ele
era mandado para vários lugares com aquelas ovelhas velhas. E ali ele caminhava de 22 a 40 quilômetros para encontrar pasto para aqueles animais. E ele vivia sozinho nesses lugares desertos, sem a cobertura dos seus pais e da sua família. Mas ele aprendeu a depender unicamente e exclusivamente de Deus. Aí é onde vem o registro da história, não é? Que traz a história do rei Davi para toda a humanidade. Isso há anos atrás, né? Muitos anos atrás. Então, e é uma história que cada vez que a gente medita, se faz nova. Por quê? Porque nós aprendemos com a atitude, com o comportamento de um adolescente. Porque ele era um adolescente. E os seus irmãos estavam na guerra. E o seu pai precisava mandar alimento para os seus irmãos. E ele foi no acampamento levar os alimentos. E ali estava acontecendo um grande desafio. Qual era o desafio? Havia um gigante invencível que estava ameaçando acabar com o exército de Israel. Juventude, você sabe que a força da humanidade, ela vem do Senhor. Então, aquele jovem, nos seus dias solitários, lá no pasto, ele buscava o Senhor. Ele é o maior compositor dos salmos da Bíblia. Então, ele conhecia o Senhor. Irmãos, a oração, ela nos leva a falar com Deus. E a palavra, ela faz Deus falar conosco. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, não ouvimos Deus falar. E esse jovem, ele tinha a experiência, ele não tinha a palavra, mas ele tinha a experiência através da vida de oração. Ele era um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. O segredo do sucesso da vida cristã de cada um de nós é a vida de oração. Eu disse que a oração é você falar com... E a leitura bíblica é Deus falar com... Se não houver essa entrega de conversar com Deus, jamais conheceremos o Deus a quem servimos. Porque uma coisa é você sair de casa, não, eu vou para a adoração, vai ter lá esse aqui é o Adora Jovem, né? Vai ter lá o Adora Jovem, eu vou lá cantar, vou conhecer jovens diferentes. É totalmente diferente de chegar no santuário com o coração contrito,
com Deus. Não, eu vou para o santuário, porque hoje é dia de adoração. Eu sei que hoje Deus vai falar comigo. Eu quero ouvir a voz de Deus. Então, Davi, ele tinha essa intimidade com Deus, né? Tanto que ele foi considerado, né, o homem, né, segundo o coração de Deus, quando Deus disse: achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Mas por quê? Então, Deus, ele quer falar isso de mim e de você. Achei a Antônia, achei a Ana Clara, achei o José, achei o João, um homem segundo o meu coração. Achei o jovem, não é, que eu me agrado, o André, o Samuel, e por aí vai. Eu me agrado. Então, o que é que nós precisamos nesses últimos dias? Nós sabemos, a igreja do Senhor sabe, que nós somos a última geração. Somos a geração do arrebatamento. Somos a geração que temos que fazer a diferença. O pastor, ele sempre ensina ali naquele altar que nós temos que fazer diferença. O mundo está gemendo. O mundo está querendo Deus. Quem pode apresentar Deus ao mundo? A igreja. A igreja. A igreja, ela foi levantada para trazer a glória de Deus ao mundo. A igreja está já próxima de sair da terra. Ai do mundo quando a igreja sair da terra. Então, você é a igreja. Do jeito que Davi, um jovenzinho, teve a ousadia, quando ele chegou naquele campo de batalha, que ele viu aquele gigante ameaçando acabar com a raça do seu povo, dos soldados de Israel, ele se prontificou, procurou o rei Saul e disse: olha, não fica triste não, rei. Não desfaleça o seu coração. E aqui não é para desfalecer o coração de ninguém. Ele ficou animando, um adolescente animando o rei Saul, um guerreiro, um especialista em manusear a espada, né? Porque eles treinavam muito para poder ir para a guerra. E chega um menininho animando o coração do rei, disse: se preocupe não, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse aí. Irmãos, um adolescente como Davi não viu o tamanho do gigante. Davi, ele enxergou o poder do Deus que ele servia. E ele disse ao rei: olha, teu servo, olha para aí, igreja. O gigante estava diante de soldados preparados. E ele disse: não se preocupe, pode deixar comigo. Pode deixar comigo. Ele disse: olha, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Meu Deus. Então, isso é um testemunho de vida que mexe com a humanidade, daqueles que conhecem, né, a palavra do Senhor. E Davi e o rei Saul disse: contra este filisteu você não pode ir pelejar, pois você ainda é moço.
E ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Conselho do rei: você não vai não. Você é um menininho. Ele é um guerreiro, experiente. Você é um menininho, você não vai não, fique quieto. Ele, ousado, ele desafiou o rei. Olha, é tremendo. Um jovem cheio do Espírito Santo, ele faz diferença. Eu faço, pastor Arnóbio. Não é sempre não, é de vez em quando. A oração de, eu não sei se é Hudson Taylor, alguma coisa assim. Que ele disse: Senhor, me dê apenas 100 homens. Foi ele? Ele disse: me dê apenas 100 homens. E eu ganho a Europa para Cristo. Então já pensou, pastor Arnóbio? Essa juventude cheia do Espírito Santo, presbítero Nedson. Vocês fariam a diferença aqui na cidade do Rio Lago. Aleluia. Então, quando o rei disse: você não vai, você jovem, era como que ele achava que o menino estava empolgado, o menino estava comovido com a situação, mas só que o menino fez aquele desafio por conta do poder de Deus que ele tinha na vida. Ele disse: olha, eu vou contar uma história. O teu servo apacentava as ovelhas e chegou um leão e um urso para tomar a ovelha do rebanho. Sabe o que era que ele estava dizendo? Ele estava garantindo ao rei. Veja que coisa incrível. Ele disse: eu matei um urso, eu matei um leão com as minhas mãos. Olha a garantia. Ele disse: eu não sou guerreiro. Eu não sou guerreiro não. Mas eu matei um urso e eu matei um leão. O que foi que ele quis dizer com isso? Ele estava dizendo ao rei: olhe, com o poder de Deus na minha vida, eu posso todas as coisas, até matar esse filisteu incircunciso. Foi isso que ele disse ao rei. Então, Rio Lago precisa de guerreiros como Davi. Quem se habilita? Pastor Arnóbio precisa, de ceifeiros para essa seara rio larguense. Quem é o jovem que se habilita? Está aí a interrogação. Deus abençoe.